Agora a gente vai ver que o fechamento é um complemento do que a gente viu, que são grandezas diretamente proporcionais. Olha lá, duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre elas, o que é razão? A gente viu que é a divisão, né? Só lembrando aí, razão é a divisão, tá certo? Entre cada valor da primeira grandeza, tá certo? E o valor é... A gente viu, né? Que a razão é uma divisão, né? Mas essa vai ser a divisão entre quê? Como é que a gente sabe que grandezas são diretamente proporcionais? Quando eu pegar a primeira grandeza, divido pela segunda, e elas vão ter alguma coisa em comum. Essa alguma coisa em comum a gente viu aqui, ó, gente. Elas vão ter o que? O mesmo quociente, tá certo? Olha lá. Se eu pegar A sobre B e dividir, ou compará-lo com C sobre D, e compará-lo com E sobre F, para que esses valores sejam grandezas, formem grandezas diretamente proporcional, eles têm como resultado, obrigatoriamente, esse K. Mas que esse K? K é a constante de proporcionalidade. Se a gente for trazer para os números, para o populamento correto, quando eu dividir qualquer um desses valores, a divisão, ou seja, o quociente tem que dar o mesmo resultado. Eu vou pegar uma situação do dia a dia para a gente tentar compreender isso melhor. Vamos analisar a situação abaixo e entender melhor o conceito de grandezas diretamente proporcionais. Pensa o seguinte, com R$3, né, valor gasto R$3, comprei uma coxinha, tá certo? Com R$6 comprei duas, com R$12 comprei 4, com R$30 comprei 10. O que isso quer dizer? Né? Que a gente pode verificar a nossa resposta usando a propriedade fundamental das proporções, pegando quaisquer duas razões. Bom, pensa comigo. Peraí, se uma coxinha custa R$3, então R$3 dividido para uma coxinha, isso dá quanto? R$3. Beleza? Ah, professor, mas isso vai dar certo para todos eles? Vamos ver. Ah, eu vou pegar esse daqui, R$12. R$12 dividido para 4 coxinhas. 12 dividido para 4 dá 3. Oxe, professor, será que isso vai valer para todo valor mesmo? Vamos verificar, né? Ah, vamos ver 30. R$30 dividido para 10 dá R$3. O que foi que vocês perceberam nessas três divisões que a gente fez? Que todas elas, têm como resultado R$3. Então, se em todas essas divisões, ou seja, qualquer uma dessas grandezas que eu pego e faço a comparação, tem como resultado o mesmo valor, que aqui a gente chamou de K, né? É esse K, que é esse valor final, então a gente pode dizer que elas são diretamente proporcionais, tá certo? Eu posso provar isso, né? Eu posso provar utilizando a propriedade fundamental das proporções. Por exemplo, 3 sobre 1, será que é proporcional a, sei lá, 12 sobre 4? A gente viu, gente, anteriormente, que para eu provar também é outro caminho para você chegar à mesma resposta. Eu faço o quê? Produto dos extremos. 3 vezes 4 dá 12. Tem que ser igual ao produto dos meios. 1 vezes 12 também é 12. Vocês percebem que isso daqui é o quê? Uma verdade. Percebam que para mim verificar se grandezas são diretamente proporcionais, eu posso verificar se elas têm o mesmo quociente ou ainda eu posso usar o quê? A propriedade fundamental das proporções. Produto dos extremos igual ao produto dos meios. Beleza? Bom, vamos ver um exemplozinho. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando, aumentando uma delas, a outra aumenta na mesma proporção da primeira. Vamos lá, vamos ver a seguinte ideia. Um carro percorre 80 km em uma hora. Mantendo a mesma velocidade, o carro percorrerá, faltou a palavra aqui, né?
Herar. 240 quilômetros em 3 horas? Não sabemos, vamos ver isso. Espera aí. 80 quilômetros em 1 hora. Espera aí. 240 quilômetros em 3 horas. Espera aí. Olha a dicasinha que eu vou dar a vocês. Espera aí. De 80 quilômetros para 240, aumentou a quantidade de quilômetros? Sim. A gente sabe que aumentou. De 1 hora para 3 horas, aumentou a quantidade de horas? Sim. Então, vocês percebam que, se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma vai diminuir, a outra vai diminuir. Tá certo? Isso é uma dica fenomenal, tá certo? Para vocês, grandezas diretamente proporcionais. Se a gente aumenta uma, a outra aumenta. Se a gente diminui uma, a outra diminui. Como é que eu provo que eu estou certo? Eu mostrei anteriormente que existem 2 caminhos. O primeiro caminho, que é a primeira resolução, que a gente vai fazer resolução, eu posso realizar o quociente entre ambas as razões. 80 dividido por 1, 80. 240 dividido para 3, também é 80. 80 é igual a 80? Verdade. Essa é uma primeira resolução. Mas também eu posso verificar, gente, se eles vão formar uma proporção, fazendo a seguinte ideia. Olha lá. A gente viu que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, né? 80 vezes 3, 240. Certo? 1 vezes 240 é 240. Isso daqui também é verdade. Percebam que para a gente provar que valores ou que grandezas são diretamente proporcionais, a gente pode utilizar o quociente, né, entre elas, e pode utilizar a propriedade fundamental das proporções. Né? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Beleza? Bora aqui para esse último exemplo. No primeiro semestre, houve 3 avaliações de matemática, cada uma delas com quantidade de questões diferente. Tá certo? A tabela mostra a quantidade de questões que determinados alunos acertaram em cada prova. Os valores são tais que o número de acertos foram diretamente proporcional, está afirmando, ao número de questões por prova. Bom, está aqui. A menina fez uma prova com 40 questões, acertou 25. A outra menina aqui fez uma prova com 8 questões, acertou 5. E Luana foi uma prova com 16 questões, mas a gente não sabe quantas questões ela acertou. Olha aí. O número de questões que Luana acertou na terceira prova foi... Bom, a gente não sabe. Mas vocês são espertinhos, vocês devem perceber que afirmou que são grandezas diretamente proporcionais. Bom, então eu sei que 40 questões, né, sobre 25 acertos, 40 questões, isso daqui, né, sobre 25 acertos, né? Isso daqui é proporcional a 8 questões sobre 5 acertos. Tá certo? Ó, professor, como é que a gente prova que isso é verdade? A gente viu propriedade fundamental das proporções. Eu posso fazer o seguinte, produto dos extremos e produto dos meios. 40 vezes 5 dá 200. 25 vezes 8 também dá 200. Ó, isso é verdade. Eu provei que isso forma uma proporção. Tá certo? Mas como é que a gente vai fazer para descobrir esse x? Olha aqui o que a gente vai fazer. Se eu sei que isso é verdade e eu provei, eu sei que 8, né, questões está para 5 acertos. Tá certo? Beleza? E 16 questões, tá certo? Vai estar para a quantidade de acerto que eu não sei, que eu chamei de x, porque é uma quantidade desconhecida. Aí, gente, se você for espertinho, olha o seguinte. 8 questões. Aqui, de 8 para chegar em 16, aconteceu o quê com a quantidade de questões? O professor dobrou. Dobrou, tá certo?
Se dobrou, deixa eu só ajeitar aqui minha letra, se dobrou a quantidade de questões e esses acertos são diretamente proporcionais, vai ter também que dobrar a quantidade de acertos. 8 questões foi para 16 questões, então dobrou a quantidade de questões. Consequentemente, vai dobrar a quantidade de acertos. Se aqui foi 5 acertos, aqui será 10 acertos. Tá certo? Professor, como é que a gente prova isso, meninos? Propriedade fundamental das proporções, né? Ó, extremos. Quem são os extremos? 8 vezes x, que é 8x. Igual. Meios. Quem são os meios? 5 vezes 16, que é 80. Aí vocês lembram, né? Que o que eu fizer de um lado da igualdade, eu posso fazer do outro. Aqui tem 8. Então, eu vou dividir esse lado por 8, esse outro lado por 8. 8 por 8 dá 1. 1 vezes x é x. 80 dividido por 8 dá 10. Tá certo, gente? Nossa aula é basicamente isso daí. Espero que vocês tenham compreendido. Tá certo? Um abraço e até a próxima.